Olá, senhoras e senhores, meus compatriotas celestiais. Eu sou o Jesniel Krause e sejam bem-vindos a mais um vídeo do Teofilia. Hoje o vídeo em questão é um tanto diferente daquele que nós estamos acostumados a ver aqui no Teofilia, muito diferente do que eu estou acostumado a fazer aqui no Teofilia. O vídeo em questão, ele foi ideia de um aluno meu, né? Um abraço aí pro Gustavo. O Gustavo, ele já faz algum tempo que ele me mandou uma música, né? Me mandou o link pro YouTube de uma música, falando que a letra poderia ser muito interessante, muito do meu interesse, né? Que eu poderia gostar bastante da letra, embora ele já tenha me alertado também que provavelmente eu não gostaria do ritmo da música, já que ela é uma pegada mais hip hop, alguma coisa assim, e de fato não é o meu estilo, né? Eu não sou nenhum fã assim do rap, hip hop, coisas assim, eu sou um cara muito do rock and roll, do heavy metal mesmo, né? Ainda assim, a letra, segundo ele, pode ser bastante interessante. Então, o tempo vai, né? Eu sempre esqueço de ver a tal música, né? Vida corrida e coisa tal. De vez em quando ele me perguntava, e aí, pastor, já viu? Já viu? Ah, cara, ainda não. E aí ele então, professor, eu te mando de novo o link da música e o senhor ouve e faz um react da música pro canal, né? Mostra lá o que vai comentando as partes da música, as letras da música, o que o senhor acha dela. E, poxa, até que é uma ideia e tanto mesmo, né? Algo que eu não havia pensado, é um quadro novo, né, para o canal Teofilia, que até agora eu não havia tido essa ideia. Então, de fato, é o que eu farei. Aqui eu colocarei a música para rolar e vou reagir aí ao conteúdo da música, a letra dela. Confesso para vocês, eu não ouvi essa música antecipadamente, não olhei a letra da música antecipadamente, eu tô com ela aqui aberta no computador, aqui no meu colo, para eu ir acompanhando conforme a música toca, mas eu não cheguei a ler ela antecipadamente para já ir matutando o que falar, não, tá? Eu vou estar ouvindo a primeira vez agora aqui com vocês e vamos ver o que a gente tem para comentar a respeito. A canção ela se chama Ligação Perdida Fit Deus, de César MC. MC para mim é motoclube, não, mas aqui eu sei que não é o caso, né? Vamos ver aí o que a gente tem para comentar a esse respeito. Eu vou pôr para rodar e qualquer ocasião eu pauso a música para fazer os comentários então, tá certo? Vamos lá. Eu confesso que é um tanto difícil de entender a letra só com ele cantando, eu preciso de fato acompanhar aqui na letra, senão eu não conseguiria acompanhar a voz como um todo, né? Talvez conforme as pessoas ouçam mais, isso soa um pouco mais natural, né? Mas numa primeira audição eu não conseguiria compreender só ouvindo. Uma das coisas que eu talvez comentaria aqui, ele menciona esse somente a sós, né? Quando elas se calam, eu escuto a voz, isso me lembra um pouco a instrução de Jesus para quando orar, né? Quando você vai orar, entra no seu quarto, fecha a porta, é um negócio então bastante pessoal, bastante direcionado a você e Deus, sem aquela mostração toda, né? Como os fariseus gostavam de aparecer para todo mundo, como eles são bonzões, né? São os santos, né? Me remeteu um pouco aí esse aspecto da solidão em relação a estar a sós você e Deus, né? Vamos dando sequência. Eu vou direto ao ponto, se tu me permite. Eu tô ligando pra
esse é um ponto interessante, né? Você direcionar a oração a Deus sem nem ter sequer a certeza da existência desse Deus. E aí eu estou falando sozinho, eu estou falando com nada, né, com espaço, ou existe de fato alguém? E aqui ele parece colocar a situação do mal, o problema do mal, que é um dos grandes argumentos sempre utilizados pelos ateus e tudo mais, né? Como é que um Deus que é onipotente, que ele sabe de todas as coisas e que é todo amor, permite que, como ele coloca, né, aqui embaixo está um caos e você parece não se importa, não está aqui, não age, né? E é bacana a gente notar que isso não é exclusividade de nós, da nossa era, né? O pessoal às vezes chama de pós-cristã e coisa assim. No primeiro semestre, aqui no meu contexto da MEUC, né, onde a gente tem os nossos estudos bíblicos, a gente estava justamente estudando o livro de Salmos. Cara, que livro fantástico para você ter ali todo tipo de oração direcionada para Deus, e algumas se assemelham muito com isso aqui, né? Até quando, ó Deus, você irá dormir, né? Levanta-te, acorde o teu filho, acorde o teu servo, e coisas assim. É justamente esse tipo de questionamento, né, que a gente encontra muitas vezes em Salmos, embora, claro, ali eles não colocam nesse sentido de que nem sei se existe ou não, isso não se passa nos Salmos, mas esse sentido um sentimento como se Deus não se importasse, né? Como se Deus não estivesse de fato olhando para nós, vendo o caos e interferindo. Bom, há alguns pontos assim mencionados a respeito do argumento do mal, né? Como uma resposta ao argumento do mal. Mas uma das coisas que eu penso ser as mais significativas para essa questão é a forma como Deus mesmo lida com o problema do mal, né? Ele não fica inerte lá de cima, olhando o caos aqui embaixo, mas ele vem e sofre o caos, né? Ele vem e ele próprio leva na carne o caos que é a humanidade. Ele sofre, ele morre. Essa é a forma de Deus lidar com o mal, né? Eventualmente ele de fato vai derrotar, e nós teremos um novo céus e nova terra, né? Na escatologia cristã. Mas Deus se faz carne, o Logos se faz carne, habita entre nós, e ele encara o caos, né? Esse é um aspecto muito relevante a ser levado em conta quando o assunto é o argumento do mal. E claro, o argumento do mal sempre vai pressupor uma realidade moral que é absoluta, que só fará sentido no fim das contas, dada a existência de Deus. Então é muito interessante isso. William Lane Craig é mestre nisso, né? Como você consegue inverter o problema do mal e transformar ele, na verdade, em um argumento para a existência de Deus, né? Vamos lá, vamos dando sequência. Bem esse aspecto. Onde você estava em meio à dor e tanta coisa triste? Parece essa visão de Deus lá em cima, só olhando, né, sem intervir, né, sem sofrer ele próprio a dor, né, o que não é verdade no contexto do cristianismo, né? Para o cristianismo, Deus se encarna e sofre junto, Deus experimenta a dor. Citando Nietzsche aí, né? Talvez a fé seja uma fuga. Na verdade, isso me remete mais a Feuerbach do que a Nietzsche, né? Feuerbach vai entender a fé, a crença em Deus, como uma projeção desenvolvida para você satisfazer certos anseios humanos, os mais profundos anseios humanos, né? Coisa que vai influenciar depois, segundo Freud também, né? Deus é a projeção de um pai celeste que então importa com você, né? E que te atende, né? Então é só fruto do desejo não satisfeito do ser humano em relação a Deus, né? Já Nietzsche vai dizer que Deus está morto, e isso é uma das coisas que eu acho bacana em Nietzsche, embora eu, claro, discorde com ele quase tudo, mas o Nietzsche, ele tem a coragem de perceber que a morte de Deus é a morte também
da moralidade, a morte do valor da vida humana, né? E aí, claro, ele apresenta como solução a criação do Übermensch, né? do sobre-homem, uma tradução esquisita para o alemão, né? Sobre-homem, né? Übermensch, onde ele está além do bem e do mal, então ele transcende, né, a moralidade, porque ela já não existe mais com a morte de Deus, né? Mas interessante, citando Nietzsche aqui, olha só. Que não liga, a partir de agora estou no kit. Não sei se tá na linha, ao fim da linha, o meu limite. Então se tem algo a dizer, vai, grite. Eu tenho 1 milhão de argumentos sobre você. Então... 1 milhão de argumentos só para você, será que é no sentido dos argumentos para a existência dele? Vamos dar sequência. Eu não entendi muito bem se você está se referindo a esse sentido, né? Argumentos para a existência de Deus, ou argumentos no sentido de que eu tenho para te criticar, né? Para me chorar a tua ausência. Vamos dar sequência para ver se eu entendo melhor. Então aparentemente para chamar Deus para descer e debater deve ser mais no sentido de eu usar o argumento do mal contra o próprio Deus, algo nesse sentido, de certo. Aqui ele menciona Tomé, né, o apóstolo que não creu quando os discípulos anunciaram a ressurreição. Ele diz, eu não creio, ao menos que eu toque nas suas feridas, ao menos que eu toque no seu lado, eu não vou crer. E aí, claro, aparece Jesus lá, vem cá então, bonitão, toca aqui agora, né, vamos ver se não vai crer. Comentário interessante a respeito, especialmente de Tomé. Tá? Existem alguns critérios de historicidade que os historiadores costumam utilizar para destacar se um texto é verossímil, se ele pode ser de fato real, histórico, ou se ele é pura fantasia, certo? Então, o máximo de fontes possível, próximas ao fato, né, o maior número de cópias, uma série de coisas. E um dos aspectos disso é que o conteúdo da história seja assim embaraçosa para as pessoas que escrevem, né, para as pessoas envolvidas, uma história embaraçosa. Porque se fosse tão somente invenções, se omitiria ou não se acrescentaria esse tipo de embaraço, né? E esse aspecto de Tomé não acreditar de cara é justamente um embaraço para ele. Imagina lá no início, né, na igreja primitiva, o pessoal lendo os evangelhos e vendo ali, Tomé, não creio, só dá aquela olhada de canto para Tomé, fez isso, cara, é embaraçoso para ele, ou seja, isso é um critério de historicidade a respeito da história toda ali da ressurreição de Jesus, né? O tema da ressurreição de Jesus, ele tem muito mais coisa para ser falado também, não sei, talvez até apareça aqui ainda na música, como eu falei, não ouvi ela com antecedência, mas eu vou até deixar um link aqui na descrição do vídeo, tem um artigo meu a respeito da ressurreição de Jesus, você pode dar uma conferida, onde eu trato bastante esses aspectos todos, do número de cópias, né, antiguidade, né, porque nós sabemos que Jesus de fato ressuscitou dentre os mortos, tá certo? Vamos dar sequência aí à música. Interessante, ó, o cara tá ligado nos termos, né, de ser, aqui ele coloca crente, né, mas cristão, às vezes ateu, às vezes agnóstico, tem de fato diferença. O cristão é aquele que vai afirmar a existência de Deus, especificamente o Deus da Bíblia, né, o cristão descende então de Cristo, né, o ateu é aquele que vai negar, e é importante isso aqui, cara, o ateu às vezes ele quer lavar as mãos e sair fora, né, ele quer afirmar que não é que eu creio na inexistência de Deus, eu tão somente não creio na existência, e aí ele se acha sem ônus da prova, e isso está equivocado, tá? O ateu, ele nega a existência de Deus, ou seja, ele afirma a inexistência de Deus,
tá? Ou seja, existe ali um aval, existe ali também um ônus de prova que cai sobre ele. O agnóstico, sim, é aquele que nem crê, nem não crê, ele simplesmente fala, eu não sei, né? Não sei. Alguns vão dizer que não tem como saber, que Deus simplesmente é inalcançável, né? Outros simplesmente não sei mesmo. Alguns buscam, alguns são até os apateístas, que simplesmente não se importam, né? Se Deus existe, não vai fazer cair pão do céu, então dane-se. Então não se importa, o apateísta. Tá? Mas é importante esse aspecto também. O ateu tem também um ônus de prova que recai sobre ele, uma vez que ele afirma a inexistência. Senão, nada distinguiria ele, por exemplo, do agnóstico. Né? Qual é a diferença daí entre ele e o agnóstico? Se ambos não acreditam na existência de Deus propriamente dita. Vamos dando sequência. Hater de Deus, que parece um antiteísmo até, né? É o estilo Richard Dawkins, de certo? Vamos lá. Aqui é um aspecto que eu já ouvi várias vezes também o pessoal acusando, né? Ele diz assim, que a religião enfatiza, projeta e divulga que é tão diferente de Cristo, inclusive o pôs em uma cruz, tá? Algumas vezes tem um pessoal assim que quer querer acusar a religiosidade, coloca, né, nas costas dos fariseus ali, que de fato entregaram Jesus pelo domínio romano, né, para o poder romano, para ser crucificado, né, como justamente o público mais religioso da época é aquele público quem vai crucificar Jesus. Mas um aspecto que eu acho essencial aqui destacar é que o argumento contra o fariseu, ali, contra as autoridades que o entregam, então Jesus, a autoridade romana, não é o seu aspecto de religiosidade em si mesmo, mas a sua autossuficiência, uma religião um tanto humanista, né? Aquela coisa assim de confiar no próprio potencial, a minha justiça, né? O meu cumprimento da lei obriga Deus a me coroar, então a me dar salvação, né? Porque eu mereço, eu sou bom o suficiente. É essa autossuficiência o problema, e não a religiosidade em si mesma, tá? Porra, matéria escura aparecendo também, cara. Tô ficando de cara com o nível intelectual do César MC. Não sei se a música é dele mesmo escrita, às vezes tem uma equipe que escreve também, mas até mencionar matéria escura me deixa de cara. De fato, mesmo a nível de ciência, né, a gente não pensando só na existência de Deus, mas tem muito disso de que tem aspectos da realidade que a gente simplesmente não conhece, não consegue ver em si mesmo, mas a gente sabe da existência dados os efeitos que ele faz. E a matéria escura é precisamente um desses exemplos, né? A gente não vê a matéria escura, a gente não consegue detectá-la ou coisa tal. A gente sabe da existência, a gente propõe a matéria escura como explicação para os efeitos que ela causa. Mesmo um buraco negro, né? A gente nota certos... Como é que eu posso colocar certo comportamento de uma galáxia que fazem a gente presumir a existência de um buraco negro ali no centro e coisas assim, né? O efeito nos mostra a existência de tal coisa, e para muitas coisas isso pode ser de fato Deus, né? Dados os efeitos, a gente pressupõe a existência de Deus, e aqui na ciência isso também ocorre, como é o caso da matéria escura. Muito, muito interessante a menção aqui. Outro aspecto interessante, será que esse Deus invisível é o mesmo pregado na religião obscura, aquele que matou, escravizou e demonizou? Quando fala de religião obscura, não fica muito claro para mim se ele está se referindo ao cristianismo,
Mas essa menção dele toda de matar, escravizar, demonizar, etc. e tal, me soa bastante aquelas histórias dos iluministas, né, que jogaram para a Idade Média, né, como a Idade Média, assim, então uma Idade das Trevas, onde todo tipo de loucura acontecia, e em distinção a nossa, nós estamos na Idade da Luz, né, nós somos do iluminismo e tal. E muito disso é simplesmente história para boi dormir, né, o pessoal do iluminismo inventou descaradamente muita coisa a respeito da Idade Média para querer se distinguir como agora os donos da razão. Aliás, aqui ele menciona a escravidão, cara, a escravidão sempre existiu na humanidade. Os egípcios escravizaram, os espartanos, né? Então sempre foi muito comum. Os índios aqui escravizavam, né? Eu digo aqui não necessariamente no Brasil, né? Mas quando a gente pensa em Incas, Maias, até que é filme o Apocalipto, né? Retrata bastante isso. Quem vai acabar com a escravidão é justamente o cristianismo, né? William Wilberforce, lá no século 17, 1800 e pedrinha, que vai extinguir a escravidão, né? Pouco a pouco ali e tal, e da Inglaterra para o resto do mundo, tá? Então, cara, sempre teve, se tem alguma instituição que pode ser culpada, por assim dizer, pelo fim da escravidão, é justamente, né, o cristianismo, é justamente a nossa filosofia cristã que valoriza a vida humana como imagem de Deus, que é responsável por isso. Então tá, tudo bem, podemos falar de Inquisição, embora muito exagerada, né, nos livros de história, né, é até injusto, né, falar. O Dinis de Souza coloca sobre isso num interessante livro dele, A Verdade sobre o Cristianismo. Eu acho que ele não está mais disponível hoje em dia, eu acho que é um livro esgotado, mas é interessante notar como se exagera esses crimes do cristianismo, como Inquisição, cruzadas, coisa tal, e se minimiza os crimes do ateísmo, né? Aqueles de regimes comunistas e ateístas que, de fato, tentaram extirpar a religião, né? O Dawkins passa pano e diz que não, porque a religião matou em nome da religião, já Stalin, coisa e tal, não matou em nome do ateísmo, que é tentar sair sem dar as respostas, né? Porque o Stalin queria acabar com a religião. É um fator primordial para o comunismo, que é a religião, que é o ópio do povo, né? Que impede a revolução do proletariado. Ela precisa ser extinta, né? Ela precisa parar de dar essa assistência para que a vida, o peso da vida seja suportado pelos trabalhadores, pelos proletariados que estão sendo oprimidos e coisas assim. Vamos dando sequência. E também clareou a matéria da pele de Cristo para vender na sua estrutura. Isso já me remete um pouco às indulgências, né? Reforma protestante ali e tal. Deixa eu só dar uma baixada aqui para eu continuar a letra dele. Também clareou a matéria da pele de Cristo para vender na sua estrutura. Sinceramente, eu também estou cansado de calcular o sentido da vida enquanto ela passa. De fato, como ele menciona Nietzsche, né? Nietzsche também se dá conta, com a morte de Deus também o sentido da vida se vai. Ele coloca, né, como nós matamos Deus, como nós nos consolaremos, como nós lidaremos com o sol, sendo desacorrentado do seu sol, né? Como conseguimos apagar o horizonte, né? Quem nos deu a esponja, o horizonte nesse sentido, né, da existência, né? Ter uma coordenada de certo e errado, de sentido, enfim, interessante. Olha, aqui me soa uma citação de Eclesiastes, né?
Deixa eu repetir, talvez também fica ruim de ouvir aí, né? Até o que julguei ser sabedoria, vi que também é loucura. Me soa Eclesiastes, porque tem disso de tudo tudo é vaidade, né? Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Em alguns aspectos ele menciona, né? E também isto e vi que era vaidade. De fato, na ausência de Deus, né? O Eclesiastes é escrito assim na perspectiva daquilo que ocorre debaixo do sol, aí tudo não passa de vaidade e vai se extinguir. Perguntas fundamentais da filosofia, né? De onde viemos, por que nascemos, para onde vamos, né? O pessoal costuma colocar as grandes questões, né? De onde eu vim, quem eu sou, para onde eu vou, e de fato são perguntas que elas gritam por resposta, né? Na consciência humana. Ou será que até o que dizemos ser loucura é só a lacuna que nós maquiamos, deve ser? Esse me remeteu ao Deus das lacunas, né? A ideia de que a gente postula a Deus para explicar uma coisa que a ciência ainda não explicou, mas que logo vai explicar, e então Deus perde espaço. Algo, claro, que não é a perspectiva do Deus judaico-cristão, porque não é uma lacuna só para preencher as falhas no conhecimento humano que ainda estão sendo preenchidas, né? Deus explica o todo, a própria capacidade de explicar da ciência é dada por Deus. Pra fingir que a normalidade também não é uma que nós somos acostumamos. Será que nós inventamos Deus pra acreditar em algo eterno? Será que nós inventamos Deus para acreditar em algo eterno? Aí que está o aspecto de Feuerbach que eu havia mencionado, né? Nós ansiamos por eternidade, por sentido, por propósito, por moralidade, né? Nossa experiência moral parece apontar para a existência da moralidade. Então nós inventamos Deus para satisfazer esses anseios todos, né? Feuerbach vai afirmar que sim. Outros, por exemplo, C.S. Lewis, vão usar justamente do desejo humano para argumentar para a existência de Deus, né? Se eu encontro em mim desejos que nada no mundo pode satisfazer, e a eternidade é um desses aspectos que nós não encontramos, uma vez que nós temos uma vida finita, então se eu encontro desejos que nada no mundo pode satisfazer, a explicação mais razoável é que eu fui feito para um outro mundo, um mundo que é de fato eterno. Nós reagimos à velocidade do tempo porque nas profundezas da nossa alma nós somos feitos para a eternidade. Interessante isso. Tudo infinito não cabe na conta, nos contentamos com a invenção. Mas pra ser sincero, às vezes eu olho no fundo dos olhos de alguém que amo e acho que eu vejo mais. Será que seria mais da minha parte dizer? Eu acho que eu vejo mais que a minha mistura de fotos, dedos e trocos, são fragmentos tão aleatórios, aleatoriamente sumindo. Olha, legal. Eu acho que eu vejo mais que a mera mistura de fótons, nêutrons e prótons. Ou fragmentos tão aleatórios que aleatoriamente se uniram no vácuo. Aqui, claro, vai me remeter ao ajuste fino do universo, né? Essa junção toda aleatória, né, de fragmentos e tudo mais, eles dependem de 4 forças fundamentais da natureza: força gravitacional, força eletromagnética, força nuclear forte, força nuclear fraca, e todas elas estão tão finamente ajustadas para possibilitar a vida, que é um verdadeiro desafio para a cosmovisão naturalista explicar do porquê o universo carrega precisamente essas características, né? Ele aponta para além de si mesmo, aponta para uma intencionalidade por detrás do nosso cosmos. Poeira das estrelas, né? Poeira perdida no espaço. Nós somos poeira das estrelas, porque todo material que nos compõe
um dia foram feitos no núcleo de uma estrela, né? Porque no Big Bang, na singularidade cósmica, nós só tivemos hidrogênio, hélio e lítio. Só que nenhuma vida funciona só com isso, a gente precisa de carbono, né, ferro, uma série de outros elementos químicos. E esses elementos químicos, por sua vez, eles são feitos no núcleo de uma estrela por fusão nuclear. Então ela explode no que a gente chama de uma supernova e por conta dessa força fundamental da gravidade, né, se reaglomera de novo com um espaço enriquecido quimicamente. Uma curiosidade adicional, né, talvez vocês já tenham visto em vídeos anteriores aqui no canal, de que o enriquecimento químico aqui da Terra, ele aponta para a existência não de apenas uma supernova, mas de 4, mais ou menos simultâneas, acontecendo, o que é um desafio ainda maior para a gente explicar o que é que acontece, né? 4 supernovas acontecendo simultaneamente exigem uma atividade estelar muito grande, ou seja, algo que só aconteceria no centro de uma galáxia, porque ali sim, então, tem muito mais estrelas, a atividade estelar é muito maior. Então, explode-se essas supernovas, elas acontecem provavelmente no centro de uma galáxia, só que o centro de uma galáxia, então, embora enriquecido quimicamente, não pode abrigar vida por causa de interferências gravitacionais, perturbação gravitacional, que avacalha com as questões de atmosfera, né, de tudo, né, que são necessidades, a estabilidade de um planeta para abrigar a vida por um longo período de tempo, ou seja, o nosso sistema solar teria que ter nascido no centro de uma Via Láctea, ter sido expulso até precisamente a zona de caixinhos dourados da nossa Via Láctea e parado ali para abrigar a vida. Então, um tremendo desafio numa perspectiva naturalista explicar isso tudo. Isso combina muito mais, faz muito mais sentido em uma perspectiva teísta. Deus, né, que tem a intencionalidade, que organiza o universo de tal forma que ele está organizado e age diretamente nessa questão toda de locais, né, de movimentos e na vida propriamente dito, dando sequência. Tão detalhado. Eu tive que voltar aqui porque não estava funcionando o meu espaço. Mas, ó, que aspectos interessantes. Ele parece começar a música, de fato, usando do argumento do mal contra Deus. Deixa eu achar de novo aqui onde é que está a letra. Mas, então, começa a mencionar que a gente não sente isso, né? A nossa realidade, a nossa perspectiva parece apontar, de fato, para algo além. E aí começa a usar desse aspecto do ajuste fino do universo. Ele menciona ali um mundo tão detalhado. Aqui achei, ó. Resultou nesse mundo tão detalhado que é profundo demais para ser raso. E nessa parte que meu ceticismo e a fé se igualam. Parece que ali tem uma guerra. Então, né, nós temos um argumento do mal que me faz olhar e, pô, cadê Deus? Parece que é tudo uma invenção, a gente cria Deus para satisfazer anseios, né, nossos, mas quando eu olho para esse universo, né, o ajuste fino dele e tudo mais, parece que, opa, né, mas isso aqui também não tem cara de ser fruto do acaso, né, aqui tem muitos sinais de inteligibilidade no nosso cosmos, então as coisas começam a se igualar. Ele coloca, né, é preciso ter fé para crer, é preciso fé para crer em Deus e também muita fé para crer no nada no sentido de ser ateu, né? É fé para ser ateu. E isso, de fato, remete ao primeiro livro de apologética que eu li na minha vida, era Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, né? Porque numa cosmovisão ateísta, eu sou obrigado a acreditar que, por exemplo, essa singularidade cósmica, do nada surge o universo, né? E a gente sabe que, metafisicamente falando, do nada vem, né? A gente tem que assassinar a própria ideia de causalidade, né? Que é um fundamento da ciência, né? E todo o ajuste fino do universo, explicar a encarnação, a crença na ressurreição de Jesus, né? Uma série de coisas que precisam ser, então, explicadas numa perspectiva ateísta.
ou negadas numa perspectiva ateísta. Então, de fato, tem que ter muita fé no sentido de acreditar em coisas não comprováveis, para também eu descrer em Deus, eu negar a existência de Deus. Vamos dando sequência. Interessante aqui, ó, ele menciona de novo Friedrich Nietzsche, né? E a frase em questão é uma que diz que aqueles que foram vistos dançando foram julgados loucos por aqueles que não podiam ouvir a música, né? Então, interessante, o cara conhece Nietzsche mesmo, né? Ou o pessoal que escreve, não sei se é de autoria dele próprio, enfim. A supernova sendo mencionada aí, né? A morte de uma estrela, né? Ó, conheço uma estrela que morreu na Terra, e aqui na legenda agora está aparecendo já a frase seguinte, que ainda não tocou, né? O verbo que se fez carne, né? Tá aí a menção feita, então, à pessoa de Jesus, né? A estrela que morre na Terra, o verbo que se faz carne. Bacana, ele menciona o evangelho como boa nova, de fato é o que significa, né? Evangelho é as boas novas, isso é o significado do termo evangelho. Então essa mudança toda de perspectiva, né? O Deus que se faz carne traz o infinito para o finito, para o universo contingente, né? Customizei algemas tentando ser livre, que dá uma sacada aqui para pensar bastante, né? O ser humano, assim como o Feuerbach, o Sigmund Freud vão explicar que nós inventamos Deus para satisfazer certas ansiedades humanas, né, certos desejos humanos, a gente pode inverter a questão também, né? Talvez o ateísmo é que seja justamente o atender certas demandas, certos desejos de independência, né, de eu viver minha vida, digamos, de sexo, drogas e rock and roll, sem temer responder a um Deus que é santo, né, pelas minhas atitudes, né? Então também a descrença pode ser uma espécie de ópio do povo, para citar aqui o Marx, né, essa perspectiva de eu ter inventado. E uma vez que eu tiro Deus de questão nessa ânsia de ser livre, Richard Dawkins, por exemplo, escreve sobre isso em Deus no Delírio, né, o sentimento de liberdade quando a gente passa a acreditar na inexistência de Deus, mas a gente logo descobre a morte do próprio homem também, né? A morte do sentido da vida, a morte da moralidade, a morte de toda a perspectiva de eternidade. Então a gente meio que se torna escravos de novo da morte, né? Escravos da falta de sentido, né? Bacana associar isso aí, né? Customizar correntes próprias, né? Algemas próprias, tentando justamente ser livre, né? Tentando conquistar justamente a liberdade. Sigamos.
prefiro, deixa eu abrir na outra aba aqui a letra, que eu agora estou com um videozinho que está aparecendo a legenda ali para eu não me perder, só que daí quando eu preciso reler, eu preciso voltar lá, vamos lá. Da supernova, aqui, essa superfície superficial que está me sufocando, eu prefiro mergulhar do que me afogar nos copos de água que eu colecionei para fazer caber a compreensão do oceano. Isso aqui me remeteu a uma história que se acredita a Agostinho de Hipona, onde ele observa uma criança assim, correndo do mar até um buraquinho que ele fez na areia, e ele vai despejando um baldezinho então de água ali, e Agostinho questiona ele o que ele está fazendo, e ele diz que ele vai colocar toda a água do universo dentro daquele buraquinho, né? E é ali que Agostinho de Hipona então entende que ele não consegue colocar Deus dentro da sua própria mente, dentro da sua própria cabeça, ele não consegue compreender a plenitude que é o Senhor do cosmos, né? O Senhor de todo o universo, né? Ele é grande demais para a nossa capacidade. Interessante, ele parece mencionar aqui coisas que eu já havia mencionado antes aqui ele usa a expressão de uma porta, né, que abre uma fresta, mas que aponta para algo além dele mesmo, né, e assim também é com a nossa perspectiva científica, né, embora a gente não possa, digamos, provar cientificamente a existência de Deus, mas a ciência moderna, ela aponta para algo além de si mesma, né, um ajuste fino do universo, ele faz muito mais sentido numa perspectiva teísta, né, como o Joe Polkinghorne coloca, né, o mundo ele está salpicado de sinais de transcendência, né, de divindade, de intencionalidade no nosso universo. Seguimos. Aqui ele menciona o Big Bang, né? Big Bang é um nome que foi dado de forma pejorativa por Fred Hoyle, a teoria que é proposta inclusive por um padre, né? Um padre belga chamado Georges Lemaitre. E a frase seguinte, que ainda não tocou, diz, né, ou se estamos só renomeando um haja luz. E de fato, quando a teoria é proposta por Lemaitre, muita gente criticou a teoria porque, como Stephen Hawking vai mencionar, ela cheirava a intervenção divina. Então, o pessoal tinha medo que aquilo ali estava assim, abrindo as portas demais para o teísmo. E, de fato, renomear o haja luz, né? Por muito tempo, filósofos e cientistas ateus estavam muito tranquilos e satisfeitos com a perspectiva de um universo que é eterno, um universo que não começa a existir. Agora, quando nós passamos a ter evidências científicas de que o universo de fato tem um início, isso de fato abre as portas para um ato de criação, né? Isso coaduna facilmente com um ato de criação, algo que o Anthony Flew vai colocar também no seu livro, né? Anthony Flew, que foi um dos grandes ateus do século XX, mas que passa a aceitar a existência de um Deus no início dos anos 2000, né? No início do nosso milênio.
está relacionado aí com singularidade cósmica, com ajuste fino do universo, com complexidade do DNA, né? Tudo isso aí aponta para a existência de Deus e para um ato de criação. Os átomos dizem amém. Aqui ele me pareceu apontar primeiro para aquele próprio, parece que rejeita a sua rebeldia ali contra Deus, rejeita o seu ateísmo e passa a levar em consideração a possibilidade da existência de Deus, baseado num ajuste fino do universo, mas agora também meio que abre mão do ajuste fino, porque eu não quero provar, não quero explicar ele de uma maneira que ele não explicou. Ali eu hei de discordar um pouco, tá? A utilização da teologia natural, ela é facilmente baseada biblicamente também, né? Paulo vai escrever que o conhecimento da lei, e ali, claro, estaremos falando não de ontologia moral, mas epistemologia moral, mas que os gentios, sem ter a lei dada por Moisés, mas eles se fazem leis de que a natureza declara a glória de Deus, né? A partir da natureza criada, conhece-se vários aspectos a respeito de Deus. Então, Deus se revela também, sim, na natureza. Eu não colocaria da forma como ele, que é um jeito que Deus não se explicou. Deus se revela também na natureza. Por isso eu não tenho dificuldade nenhuma, não tenho nenhuma crise com utilizar, sim, do ajuste fino do universo, do argumento cosmológico, né, baseado no Big Bang, para apontar para a existência de Deus, né? Claro, usar o termo provar como matematicamente provando é um termo forte, mas apontar, né, para alguém que tenha a mente aberta para levar em conta essa possibilidade, certamente vai achar muito mais provável a afirmação da existência do que a sua negação, né, se referindo à existência de Deus. Vamos seguindo. E não me atrevo a tentar explicar com algo que ele também não se explicou. Não há nada mais insaciável que viver provando tudo sem sentir o sabor de nada. Eu não posso explicar Deus melhor que Cristo. E eu não tenho uma resposta mais acadêmica do que a cruz. Não tem um jeito mais intelectual melhor de dizer. E nem fui convencido por um jeito melhor de entender. Só se for real é possível crer. Eu não posso explicar um velho, eu só posso ir. E eu não posso explicar um convite, mas posso fazê-lo. Vem e vede que o Senhor é bom. Aqui também encontramos uma citação, né? Vem e vede que o Senhor é bom. É um convite no sentido de que a gente pode estudar, né, e saber muita coisa, mas não ter aquela experiência pessoal. Isso já me remete um pouco a algo bastante particular da corrente da tradição do pietismo, corrente da qual eu mesmo faço parte dentro do luteranismo, de que existe muito esse aspecto da experiência pessoal, né, da relação pessoal com Deus, né? Ele só parece me fazer ou o estudo, né, ou é o acadêmico, né, o intelectual, ou o vinde e veja que ele é bom. Parece que me soou como se fossem duas coisas antagônicas, e eu não vejo assim, né? Não me parece ser coisas antagônicas, né? Eu posso facilmente passar a crer, né, epistemologicamente falando, passar a conhecer Deus, né, estar convencido da sua existência, baseado em argumentos, baseado em coisas assim, né, tirando barreiras intelectuais minhas para a fé em Deus,
E a partir disso convidá-lo, a partir disso responder o convite, né, que ele faz, então sim, ir e ver que o Senhor é bom. Aparentemente acabou, eu acho. Acabou. Acaba com uma ligação. Então, de fato, muitos aspectos interessantes da letra me surpreendem, né? Realmente não é o estilo de música que eu aprecio, assim, musicalmente falando, mas a letra tem muitos aspectos, né, da ciência ali, aspectos, né, de alguns dos argumentos que eu mesmo gosto de estudar e de usá-los para a existência de Deus. Enfim, tá aí, esse foi o meu react à música Ligação Perdida feat. Deus, de César MC. Pessoal, falou e até a próxima.